Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso 60º programa. E estamos aqui com o nosso querido e companheiro Paulo Neto. E para ele damos aí nossa boa noite. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Vê se você abaixa um pouquinho, seu som ainda está estourando um pouquinho de nada, tá? Ok. Boa noite, Ari. Boa noite, Dinaldo. Boa noite, Chile, João e Rita. Boa noite a todos. Estava aí só aguardando ele voltar, que ele tinha entrado, mas a imagem dele não apareceu, estava um fantasma, agora está aí. Boa noite, Ari. Vamos passar aí, então, a palavra para o Arthur para receber o nosso companheiro Eri Lopes. Maravilha, Paulo. Então, restabelecida a conexão com o Eri Lopes, que vai nos falar, vai nos trazer aí a sua contribuição, o seu pensamento, a sua análise sobre a polêmica questão das obras antirracistas. Boa noite, Eri Lopes. Boa noite, Arthur. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando ao vivo e todos aqueles que vão assistir o vídeo depois. Nossa saudação especial aos espíritas, os nossos divulgadores, os trabalhadores da última hora, como diria Kardec, que estão aí trabalhando, labutando, divulgando essa doutrina de luz. Maravilha, Eri, que tem aí, inclusive, uma longa estrada aí dentro do movimento espírita. Inclusive, Eri, você pode, inclusive, falar um pouco do seu trabalho, para quem ainda, porventura, não lhe conheça, o seu site, enfim, e aí você já começa a nos brindar aí com a sua análise sobre essa questão que tem realmente nos preocupado a todos, uma vez que se tem atribuído a Allan Kardec essa pecha de racista, o que é algo realmente muito grave, não é mesmo? Certamente. Bom, a minha contribuição do espiritismo é obviamente pequena, eu gostaria de poder fazer mais, mas ela se deve em extrema gratidão, é um sentimento de gratidão que eu tenho a essa doutrina, por ter me proporcionado um direcionamento à minha vida, depois de ter perambulado aí por tantas crenças aí, em busca de uma luz e um caminho. Então, é com um espírito até de gratidão, de retribuição mesmo, a tudo que eu recebi, que eu tenho em meus trabalhos, em minha oferta dentro da doutrina, a intenção de compartilhar com as outras pessoas, para que elas possam descobrir a felicidade que eu descobri, a satisfação que é você estar num caminho que te direciona para algo positivo para a tua vida, agora e já. E se bem que nós sempre devemos pensar que, como espíritos, somos espíritos momentaneamente encarnados, mas a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira personalidade é o ser espiritual. Então, nós temos que pensar a longo prazo, nós temos que pensar como espíritos já, e trazer para a nossa vida atual os benefícios que é conhecer essa natureza espiritual que o espiritismo traz, e sem nenhum demérito às outras crenças, mas com toda a convicção eu digo que, para mim, é a melhor informação, é a melhor escola de evolução, sem dúvida, o caminho da luz mesmo é o espiritismo. E a despeito de também muitos amigos não concordarem, terem as suas dúvidas, as suas dificuldades de compreender o espiritismo, eu tenho a satisfação de dizer que sou feliz e gosto de compartilhar isso, não para menosprezar a vida de ninguém, a crença, a ideologia de qualquer um que seja. Mas as minhas convicções, elas me fortalecem a minha felicidade, e isso me impulsiona a querer que as outras pessoas também descubram essa luz no fim do túnel que muitas vezes aprisionam tantas pessoas. A luz do fim do túnel, no ditado popular, ou a caverna do Platão. Opa, um probleminha aí na conexão do Eri Lopes. Opa, voltou. Vamos ver.
Acho que Voltou. um apagãozinho aqui. Sim. Então, tem aquela luz do fim do túnel, tem a caverna do Platão, tem aqueles aprisionamentos, né? E que muitas vezes se traduz de uma maneira diferente. Não é que a pessoa não encontrou a luz, não é que a pessoa ainda se encontra, é que ela nem percebeu isso, ela está aí pela ilusão da matéria, iludida com tantas coisas, com as benesses da vida material, e não tá nem despertou para fazer as perguntas. Então, se você não tem as perguntas, se você não tem dúvidas, se você não está procurando nada, você não vai encontrar as respostas, né? E a questão do racismo, ela sempre pauta, porque é um tema sensível, importante, toca no ponto de todo mundo, e que, felizmente, a doutrina espírita pode contribuir enormemente em todos os sentidos, para todos os envolvidos, para aquele que se sente muito ofendido, digamos assim, uma pessoa que esteja na condição, que esteja encarnado dentro da classificação da raça negra, né, e que sinta prejuízos por conta disso, por conta de perseguições, vamos dizer, de preconceitos mesmo. Por outro lado, aquele que tem esse sentimento de menosprezar o outro, ou deva se sentir agraciado com a sua cor que seja diferente, branca, amarela, seja lá o que for. Então, o Espiritismo tem resposta por todos esses elementos. Todos os envolvidos podem se beneficiar, para que nem haja o preconceito e também não haja também o que hoje em dia se chama de mimimi, né? Então, porque também tem as pessoas, o vitimismo, né? Tem pessoas que usam o vitimismo. Por outro lado, também tem outra faceta que deve ser contextualizada aí dentro do nosso debate, né, é que, infelizmente, tem muita gente que se aproveita dessa temática para vender ideologias que são os demagogos, né? Supostos defensores dos direitos humanos, dos pobres, oprimidos, e por aí vai. A gente sabe muito bem disso, né? Então, estou à disposição de vocês aí para o detalhamento de todas essas ideias. Arthur, seria interessante também que a gente colocar um dos trabalhos do Eri, a questão da tradução das obras do francês para o português, né? Quer dar um toquezinho aí para nós, Eri? Sim, nós temos um trabalho, por conta de muita polêmica que tem no movimento espírita, né? E é bom que vocês trabalhem essas ideias, faz parte, é interessante, sim. Tem muitas polêmicas dentro do movimento espírita. Uma delas é a questão das traduções, porque a gente sabe, quem é do meio espírita, já milita há algum tempo, que tem um bom conhecimento, que está atualizado dos bastidores, sabe que existe uma briga histórica dentro do movimento espírita brasileiro em relação à FEB, a Federação Espírita Brasileira, que os febianos, vamos dizer assim, né, os defensores da FEB, se colocam muitas vezes como os líderes, quase como os donos do movimento espírita, né, na visão dos contrários. Acusam os febianos, então, deles sejam até muito autoritários. E, em algum momento da história, a FEB teve os seus defeitos, teve os seus tropeços históricos, né? E quando eu digo FEB, são algumas pessoas, né? Não significa que são todos os signatários da FEB, nem todos os diretores, nem todos os presidentes ao longo da história, mas a FEB tem os seus tropeços, porque é uma instituição formada por seres humanos, seres falíveis, né? Então, a FEB tem esses tropeços, e por conta disso, surgiram muitas entidades fazendo oposição à FEB, e às vezes pontuando algumas coisas com razão, mas também em outras vezes com muito extremismo, denegrindo de maneira exagerada a imagem da FEB, que, no meu modo de entender, eu não sou febiano, mas estou longe de ser um anti-febiano. Eu reconheço, verifico muitos erros históricos da FEB, mas eu vejo com muita tranquilidade que é graças à FEB que nós temos ainda um movimento espírita nesse país, porque
em muitos momentos da história, não fosse a FEB, nosso barco teria afundado. Então, tem a sua contribuição positiva e negativa, como eu disse. Estão me ouvindo? Então, assim. Então, tem essa briga histórica da FEB. A FEB tem sido a editora, o selo que tem ao longo desses anos, assim, desde o começo do Espiritismo no Brasil, a afirmar as traduções aqui no Brasil, e por conta disso surgiu muitas críticas, algumas até exageradamente negativas, pejorativas, em relação às traduções da FEB, sobretudo as primeiras, lá do Guilherme Ribeiro. Então, havia muita polêmica em torno disso, muitas pessoas criticando, falando de adulteração, de má-fé e tudo mais. Motivado a isso, a eu também compreender melhor a doutrina, não ser, digamos assim, enganado por nenhuma tradução, eu me propus a estudar o Espiritismo a partir da fonte, em francês. E sendo possível compartilhar isso com os nossos amigos, eu me propus também a fazer as traduções. Porque a FEB, e essa é uma das críticas que eu faço abertamente, como uma crítica no sentido construtivo, né? Eu acho que a FEB exageradamente tem defendido os direitos autorais, né? Então, talvez exagerada aí na questão econômica da coisa. A gente sabe que ela precisa de dinheiro para se manter e tudo mais, mas me parece um pouco exagerado em muitos casos. Então, ela tem lá as suas regras, se valendo dos direitos de tradução, então ela impõe restrições ao uso dessas traduções. Então, qual foi a minha intenção? Procurar na fonte, estudar Kardec na fonte, tentar fazer uma tradução fiel, respeitando as ideias de Allan Kardec, e colocar isso gratuitamente, para que as pessoas possam usar, não precisa nem citar meu nome. Então, eu tenho feito esse trabalho junto com o site que eu dirijo, que é o Portal Luz Espírita, se vocês me permitirem, luzespírita.org.br. As obras são distribuídas gratuitamente, podem baixar, podem imprimir, podem vender, podem fazer o que vocês quiserem. Não precisa nem citar que traduzir, não precisa ser, não. A tradução, inclusive, não é uma obra, não é uma coisa perfeita, porque é uma coisa dificílima, está em aberto, outras pessoas me contribuem diariamente. Olha, tem um errinho aqui, está faltando uma letra aqui, tem um erro de concordância ali, dá para melhorar isso aqui, então a gente vai fazendo isso. Mas esse é o intuito da gente fazer toda essa obra, né? Inclusive porque algumas pessoas usaram de muita má-fé, e isso dentro do movimento espírita, infelizmente, essa ideia de traduções traidoras, e até hoje eu confesso que não vi. Por exemplo, eu gosto muito das traduções do Guilherme Ribeiro. Então, tem algumas coisinhas aqui e ali, mas é coisa mínima. Não compromete o entendimento da obra de Allan Kardec. Então, foi nesse sentido então, que nós iniciamos esse trabalho das traduções, casando aí com essa necessidade de compreender melhor essa ideia de racismo, né? E como você vê essa versão aí, essas versões antirracistas, ela em relação à manutenção da ideia do texto original? Como é que você avalia isso daí? Bom, felizmente a gente tem um programa como esse de vocês, feito por pessoas aí que já têm muita experiência no espiritismo, né? São pessoas preparadas para a polêmica, então vocês realmente enfrentam a coisa com segurança. Então eu me sinto muito à vontade de conversar com vocês, porque inclusive eu sempre digo para os meus amigos, eu escrevo isso para todos. O Paulo Neto, a primeira mensagem que eu mandei para ele foi assim: olha, se vamos trocar ideias sobre o espiritismo, é o seguinte: se sinta à vontade para criticar tudo que você quiser. Eu não sou dos melindrosos, te garanto, porque essa é uma prece que eu faço todo dia ao meu anjo da guarda. Não me deixar melindrar. Se tem alguém aqui, entre vocês ou do chat, que queira discordar,
discordo completamente. Dentro da civilidade, da urbanidade, vamos trocar ideia no amor. E eu acho bom que um programa desse abra essa possibilidade. Então, dito isso, eu preciso dizer que a questão dessas obras que foram apresentadas agora no movimento espírita, supostamente para corrigir Allan Kardec, né, elas têm um viés político. Quem é do ramo sabe disso. Isso aflorou, sobretudo, nas últimas 2 eleições. Nós tivemos uma briga muito acirrada que contaminou mesmo todos os setores da vida aqui no nosso país, e o espiritismo não passou incólume. Dentro do movimento espírita, nós fomos contaminados de extremismos, pensamentos extremistas de um lado e do outro, de um partido e do outro, porque nas 2 últimas eleições, embora tenha havido outros tantos candidatos, houve uma polarização em 2 candidatos. Então, criou-se, dentro do movimento espírita também, viés político defendendo cada uma das partes. Isso contaminou as ideias, o extremismo aflorou aí a paixão e outros sentimentos aí mais irracionais, e a coisa se contaminou. Daí surgiu a ideia de um grupo denominado Espíritas à Esquerda, e cheios de ideologia. Por que eu digo isso? Porque está explícito, eles mesmos escreveram. No prefácio da obra deles está escrito isso, né? Então, eles mesmos se apresentam, eles mesmos se entregam. Então, eles trazem uma concepção muito errônea de que o Paulo Neto até escreveu um texto muito, muito bom sobre isso, né? Um PDF sobre isso, né? Kardec racista, não, obviamente. Mas esse grupo assumiu a ideia, a concepção de que Allan Kardec era racista, ou teve um pensamento racista. Então, eles traduziram isso para o pensamento de Kardec, transportaram para a doutrina. Então, agora não é só Kardec, é a doutrina espírita toda que é racista, e que seria preciso, então, corrigir esse pensamento e transferir essa correção para a linguagem mesmo, direta das obras básicas. Começaram com o Evangelho segundo o Espiritismo, e a ideia, dizem, é fazer com toda a codificação kardeciana, substituindo algumas expressões ali, e contextualizando a ideia dele, né? Contextualizando, explicando melhor as coisas no entendimento deles. Então, eles propuseram, fizeram essas obras, lançaram, publicaram, e estão fazendo militância, né? Então, essa ideia é muito perigosa, porque, inclusive, saiu uma matéria na revista Veja, que é uma revista importante, de grande alcance nacional, e a própria revista Veja, na própria matéria, a jornalista lá, os editores lá, eles não se atentaram a isso, porque provavelmente eles não conhecem nada de espiritismo. Então, eles fizeram uma matéria, na verdade, sobre o revisionismo da história, né? Que é um processo de revisão de toda a história. E eles falam lá, até interessante, positivamente, quando eles falam que é preciso ter um pouco de cuidado dessa coisa de revisar a história e tal, mas em algum momento eles vão citar que realmente é preciso considerar novas possibilidades, não sei o que lá, uma leitura com um filtro mais apurado para os leitores sensíveis, etc. E eles citam lá que os espíritas, como se os espíritas reconhecem que Allan Kardec era racista. Tá? No texto, o entendimento é esse. Então, olha, os próprios espíritas reconhecem que Kardec era racista, que a doutrina original era racista, que é preciso corrigir. E agora eles estão fazendo esse trabalho. Quer dizer, veja o alcance desse pessoal, né? Então, eles conseguiram um alcance, uma projeção alta nisso, e estão envolvendo todos nós. E é o que eu digo, sobre a questão política. As ideologias partidárias deles, obviamente, não faz parte do meu assunto, não é do meu interesse, não é da minha alçada, né? Mas desde que envolvam a doutrina espírita, né? E uma pessoa, um nome venerável como o de Allan Kardec, é preciso a gente dar a nossa
contribuição no sentido que as pessoas que estejam ouvindo aqui, e que venham ouvir, possam contrabalancear as ideias. Quer dizer, não é a palavra deles, não é o que está escrito na revista Veja que corresponde com o sentimento de todos os espíritas, por exemplo. Né? E eles vão citar um caso interessante, né, de um processo, de uma vez que Allan Kardec foi parar nos tribunais da Bahia. E aí eles dizem lá que a FEB, novamente a briga contra a FEB, né, e eles acusam a FEB de ter reconhecido que Kardec era racista, tanto é que aceitaram fazer uma nota lá, como que de meia culpa, uma coisa esdrúxula. Né? Então, assim, é de muita má fé, porque se não for má fé, vamos dizer assim, uma burrice, uma falta de capacidade mínima de intelecto para analisar as coisas. Então, ou é falta de inteligência, ou é má fé mesmo desse pessoal de usar meias verdades para misturar com um monte de mentiras completas, e aí defamar o espiritismo, defamar Allan Kardec e colocar em jogo até mesmo a credibilidade do espiritismo, do movimento espírita, num cenário geral, né? Sim, e nos faz lembrar aí, Eri, né, que eles vêm, obviamente não esse grupo em específico, né, mas esse movimento ideológico vem procurando, inclusive, tirar das prateleiras algumas obras importantes, né, da literatura brasileira, literatura mundial, aqui no Brasil. Eles focaram bastante em Monteiro Lobato, né? Então isso se constituiria uma espécie de anacronismo, não é mesmo? De você querer mudar, né? Ou então criticar autores que, inclusive, viveram em épocas muito diferentes das nossas. Então, né, as concepções, até o vocabulário era bem diferente, né? Sim, pois não. Exatamente. É importante dizer também que houve, e ainda há, no mundo afora, racismo sistemático. Há o racismo, sim. Tem povos aí, tem culturas aí onde o racismo é muito enraizado mesmo. E tem obras racistas, existem muitas obras racistas, sim. Existem concepções racistas, né? Existem ideias que explícitas, o autor explicitamente declara isso. Então, eles subentendem como oriundos de uma raça superior, de uma raça pura, uma espécie melhor, e que os negros eles se enquadrariam mais numa categoria mais abaixo, e alguns até fazem associação à proximidade dele mais ao reino animal do que ao nominal, e etc. São coisas absurdas e que precisam ser corrigidas. Agora, sim, historicamente, aliás, legalmente, você não pode fazer isso numa obra. Você não pode mudar o texto do autor. Você pode escrever um outro livro e dizer, olha, esse autor escreveu esse livro e tem essa concepção racista, mas você não pode mudar, você não pode modificar isso, né? A não ser o próprio autor ou as pessoas devidamente legalizadas, porque o autor pode fazer uma procuração e tem N possibilidades aí. Mas, por exemplo, um autor como Monteiro Lobato, né, que tem um século, quer dizer, você não pode fazer isso, você não pode mudar um texto clássico. E nós devemos pegar esses livros, né, todos os livros que cometeram, que espalharam, disseminaram ideias absurdas. O que nós temos que fazer? Também olhar até com espírito de caridade para esse povo. Olha, lá atrás se pensava assim, né? Tem que se conservar esses livros para servir até de exemplo. Mas, felizmente, as gerações futuras repensaram e vieram outras obras que contrabalancearam essas ideias e sucessivamente. Agora, o ponto é, como eu disse, existe na literatura, existem ideias racistas disseminadas mesmo. Agora, um ponto capital aqui é que Allan Kardec não era racista. Nunca foi.
e deixou isso muito bem claro na obra espírita. Se o próprio Allan Kardec não era, muito menos a espiritualidade, muito menos o espiritismo, né? Então, vamos dizer que por algum momento Kardec tivesse alguma ideia racista, a gente poderia isolar Kardec, dizer, olha, isso não condiz com a doutrina espírita, porque está lá a obra espírita, a doutrina espírita é clara e cristalina para desmistificar qualquer pensamento nesse sentido. Mas, felizmente, a gente pode dizer que pelo que nós entendemos da trajetória de Allan Kardec, né, que escreveu muito, né? E quando você escreve muito, você diz quem você é. Né? Se você escreve, você pode deixar algumas ideias subentendidas, mas escreveu muito. E antes de ser Allan Kardec, né, ele era diretor de uma escola, também escreveu muito. Escreveu livros didáticos, escreveu livros manuais para as mães, para os pais educarem seus filhos e tudo mais. Então, tem toda uma literatura antes do espiritismo, no personagem Kardec, né? No caso era o professor Rivaio, né? Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Então, ele escreveu muito. E você não consegue encontrar nada, você minimamente capacitado de um raciocínio justo, correto, limpo, você não consegue identificar racismo em Kardec. E tampouco no espiritismo, que vai trabalhar a questão do racismo. Porque, vamos dizer assim, não, ele não falou sobre o racismo, ele não falou sobre a diferença de cor, ele não falou sobre a diferença de raça, então você poderia, deixou subentendido. Então, porque você poderia até acusá-lo de omissão, mas é o contrário. Allan Kardec, né, no seu PDF, você trouxe as citações perfeitas. Então, o Kardec enfrentou essa questão. Ele colocou isso à tona. E colocou de uma maneira muito positiva, contrariando qualquer ideia, né, desses tolos, ele usou essa palavra tolo, né, esses tolos pensamentos de superioridade racial. Quando todas essas propriedades, todas essas categorias, né, não passam de circunstâncias momentâneas do nosso planeta, que, inclusive, vai também evoluindo e raças vão desaparecendo, outras vão surgindo. Daqui a pouco nós podemos, quem sabe, no desenvolver do planeta Terra, quem sabe as futuras gerações, lá na frente, lá o desenvolvimento do DNA, da própria desenvolvimento, a evolução biológica do nosso corpo, talvez venhamos a ser verdes ou azuis, ou qualquer outra cor. Né? A ideia é ser corpos mais transparentes, mais luminosos, então, quase como que espíritos, e tudo isso vai mudar. Então, a trajetória do corpo humano, ela tem também uma escala evolutiva. Kardec, então, como eu disse, enfrentou a questão, ele não se omitiu, e toda a opinião de Allan Kardec, como dos espíritos, da obra espírita, ela forma um conjunto absolutamente claro para condenar a ideia, que ele chama de tolo, uma tolice, né, de racismo. Por quê, meu Deus do céu? Kardec vai usar a palavra mágica para resolver essa problemática toda. Reencarnação. Meu amigo, você não é branco, você não é preto, você não é amarelo, entendeu? Você está nessa condição que você está hoje, amanhã você estará numa condição diferente, como nas vidas passadas você foi de outras raças, de outros povos. Então, se você hoje tem a tolice de se vangloriar porque você nasceu na França, ou porque você nasceu em Minas Gerais, ou porque você nasceu no Japão, ou porque você é americano, né? Ou porque você é canadense, saiba que na próxima encarnação você pode ser africano, haitiano, se tiver a benevolência de reencarnar aqui, porque você pode ser deportado para outros mundos. Né? Assim como nas vidas passadas. Quantas encarnações? Por exemplo, o Brasil tem só 500 anos, né? Agora, e as reencarnações anteriores a isso? Então, nós não somos brasileiros. Nós estamos encarnados no Brasil. Então, uma tolice absoluta. Kardec usa essa palavra, é uma tolice, né? Então, tá posto a coisa. Então, quando você vê um movimento
tentar usar o espiritismo para levantar uma bandeira racista dentro do próprio, criar uma celeuma dentro do movimento espírita. Quer dizer, é aquela coisa de você cria o problema para você vender a solução. Isso é de uma demagogia, isso é de uma traição doutrinária, de uma falência intelectual, moral muito grande. Então, isso é realmente uma coisa que deve ser combatida. Então, como é que a gente combate, aliás? É mostrando o lado positivo da coisa, né? Allan Kardec tratou a questão, elucidou de maneira muito tranquila. Então, todos nós somos espíritos, espírito não tem pele, não tem cor, todas essas características humanas morrem aqui, morrem no túmulo e se renascem em novas concepções. Então, amanhã nós teremos, se tivermos a graça de reencarnar nesse planeta novamente, nós estaremos... Som. Eri, eu acho que mexeu no seu microfone, acabou. Vamos lá aqui. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Pronto. Tranquilo. Depois que você terminar essa linha de raciocínio, deixa eu falar só um pensamento de Kardec que eu peguei aqui para citar, para ficar bem claro, na hora que você terminar aí. Já terminou de concluir? Ou caiu de novo? Não, eu estou ouvindo. Então tá. Ouvindo? Então é o seguinte, na Revista Espírita do ano de 1861, Kardec então estava lá com os seus 57 anos de idade. Ele disse o seguinte, é óbvio que eu estou pegando o trecho de um ponto para frente, né? Teve um corte, né? Porque o Espiritismo, restituindo ao Espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, apaga naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens segundo as vantagens corpóreas e mundanas, sob as quais só orgulho fundou castas, e agora, e os estúpidos preconceitos de corpo. Isso mesmo. Pois é. Kardec usou uma palavra, até, vamos dizer, quase um palavrão, né? Quase um palavrão. Deve ter tirado do sério, né? Vou falar assim, quando pensar assim... E olha, Kardec era um europeu, né? Ele certamente tinha um sentimento patriota, porque o Espiritismo também fala sobre isso. Nós devemos ter amor à família, à pátria, né? E tudo mais. Agora, não pode ser um amor exagerado, não pode ser em demérito do outro. Então, eu devo amar minha família, porque é um sentimento instintivo, né? É um sentimento instintivo. Então, a família que te acolhe, você tem um dever de reconhecer ali todo o cuidado. A terra onde você nasceu, né? Eri, o seu microfone, eu acho que caiu de novo aí. Foi. Então, assim, é natural... Só está um pouquinho baixo agora. Está baixo? Então, é natural que nós tenhamos um sentimento de gratidão e de amor, de veneração pelas nossas origens, pelo berço onde nós nascemos, crescemos, né? Então, isso é muito natural. Eu tenho passagens reencarnatórias na Grécia e na Itália. E eu tenho, desde criança, sempre tive um sentimento, um instintivo de amor muito grande. Quando eu estudava história, quando eu chegava naquela parte da cultura greco-romana, eu sentia, era uma coisa física. Meu corpo reagia, me dava indicações de uma oportunidade. Eri, deixa eu te interromper de novo aí. Tá dando muito ruído. Desde que desconectou aí, agora e seu som ficou baixo e com ruído. Tá melhor ou não? Tá ruim ainda? Tá bastante ruído, né? Vamos ver.
Sem som. Agora está sem som, isso. Vamos ver agora. Agora melhorou Melhorou? bastante. Perfeito, perfeito. Ótimo. Perdão, desculpa pelos Nada, contratempos técnicos. Então, eu dizia que é natural que você tenha, todos nós tenhamos uma veneração pelas nossas raízes e tudo mais, né? É uma coisa física, o nosso organismo reage, nosso sistema nervoso reage, né? Kardec escreve sobre isso, sobre o sentimento instintivo de amor, né? Quando ele fala, para explicar aquela passagem de Jesus, nós devemos amar os inimigos, mas é de uma maneira especial, diferente, quando você trata um desconhecido e uma pessoa sua. O nosso corpo reage diferente, né? Então, tem toda uma explicação para não ficar uma coisa muito melosa, muito simplista. Então eu tenho que amar o inimigo tanto quanto o meu pai. Não, isso é impossível. O próprio Kardec explica isso direitinho. Bom, mas em relação a Terra, mas Kardec viveu esse cenário, ele tinha esse amor. A gente vê isso também em Leon Denis, a obra de Leon Denis. Ele é muito francês mesmo, né? Ele escreveu uma obra, inclusive, sobre a cultura anterior à França, né? Os gauleses lá e tudo mais. Então, ele era muito apaixonado pela sua terra. Então, eu imagino que Kardec também teve esse amor, mas não é por exagero, porque ele sabe, a concepção da doutrina espírita é muito clara. E, inclusive, algumas pessoas, as pessoas sempre, muitos me escrevem, ou muitos me perguntam, mandam mensagem, ou às vezes pessoalmente, né? Inclusive alguns parentes que não gostam de espiritismo, mas de vez em quando como desafio olha, como é que você vê? Eles apresentam um problema, como é que você vê isso? Tá? O que o espiritismo tem a dizer sobre isso, né? Em todos esses problemas que as pessoas me propõem, né? E pedem um conselho, uma solução ou um desafio, né? Para quase todos esses problemas da vida social, nossa vida material, quase sempre eu vou usar um conceito básico do espiritismo, que é a reencarnação. Então, tudo tem envolvimento com as condições impostas pela lei de reencarnação. Então, fica fácil, e Kardec deixou isso muito claro. Então, toda vez que se faz um movimento dessa natureza, ela tem que ser repudiada, contrabalanceada com o pensamento positivo de Allan Kardec em relação a isso. Porque a gente sabe que todas essas pessoas que muitas vezes usam as causas sociais mais ou menos para se promover, né? Ou promover suas ideologias ou seus partidos, o que é uma bobagem, uma tolice mesmo, em relação ao compromisso que nós temos com o dever espiritual, né? Muito bom. E o que a gente percebe é que, na realidade, tem havido muito barulho em relação a essa versão antirracista, mas, por outro lado, parece que, pelo número de downloads dessa tal obra, parece que eles não têm conseguido assim tanta adesão, né? Porque o número permanece realmente bem baixo. Exato, Arthur. Aliás, você falou uma coisa muito interessante, né? A questão da adesão. O tiro saiu pela culatra, porque aí o que nós vimos é que muitos espíritas, que muitas vezes tinham as suas posições muito particulares em relação a algumas instituições, nesse ponto todos se uniram contra esse grupinho, né? Então, houve uma reação positiva, e eu acho que é isso de positivo que tem dessa polêmica, né? Recuperando aí uma fala de Jesus, né? Ai de que cometeu o escândalo, mas é necessário que venha um escândalo. Então, foi posto o escândalo, e os espíritas grandes... Eu, por exemplo, eu escrevi uma matéria sobre isso e eu recebi muitas mensagens positivas. Oh, que bom que você levantou essa bandeira, nós apoiamos, a minha instituição apoia, e aí muita gente começou a contribuir. Quer dizer, houve vamos dizer, uma união maior entre os espíritas contra esse grupelho aí, e aí surgiu
um debate, foi fomentado um debate sobre o que é o racismo, o que é preconceito, a questão histórica da coisa, e desencadeou uma série de ideias e programas muito positivos. Então, muitas pessoas que tinham algum pensamento em relação a essa questão de racismo pôde, então, se esclarecer. Então, de alguma forma, trouxe um benefício essa polêmica, né? Porque a resposta foi muito positiva, foi ajustada, todos respeitando, nós temos que respeitar. São essas pessoas que fizeram isso, né, que estão trabalhando com essa ideia, são realmente pessoas que precisam da nossa caridade, né? Então, nós temos que olhar com espírito de caridade, não são nossos inimigos, não são dragões que devemos... não, absolutamente. São pessoas que mal influenciadas, certamente influenciadas pelos espíritos trevosos, né? Isso eu digo isso com toda clareza. Então, a espiritualidade negativa que quer conturbar, que quer impedir a marcha do espiritismo, que não quer ver a humanidade avançar, que se beneficia dessa caverna da ignorância que ainda aprisiona as mentes aqui terrenas, né? No materialismo. Então, eles vão fomentando todas essas intrigas. Então, mas nós temos que estar postos, felizmente, vocês desenvolvem esse trabalho que é interessante, né? E já que eu posso aqui confiar com vocês, aqui dentro desse programa, que a gente tem essa abertura aqui, eu vou dizer o seguinte, porque como envolve a questão política, muitas vezes pode pensar, aí ele está falando isso porque ele é do outro partido, né? Ele é do outro lado. Não tenho partido, não tenho filiação partidária, não conheço aqui no Brasil nenhum partido que mereça meu voto. Não está para nascer um candidato em quem eu possa realmente confiar. O meu voto tem sido na base do menos pior. E, se vocês me permitem, eu vou até declarar o meu voto na última eleição. Pela primeira vez na história, eu contrariei uma tese minha, que eu sempre dizia, não, dá sempre para você escolher pelo menos o menos pior. Mas, na última eleição, eu tive que anular meu voto. Então, não votei nem um lado, nem no outro. Vou citar os nomes aqui, os dois partidos, porque essa live vai ficar para sempre, as pessoas têm que saber, né, contextualizar a coisa. A última eleição foi polarizada entre o então presidente, que era o Jair Bolsonaro, que muita gente no movimento espírita pintava como se fosse a salvação da lavoura, um cavaleiro lá que vinha salvar. Então, era o Jair Bolsonaro de um lado, e do outro lado, o Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com as suas ideias esquerdistas. Essa eleição foi polarizada, e eu não vi em nenhum desses um critério que dissesse, esse é menos pior que o outro. Então, não votei. Então, se vocês quiserem julgar as minhas ideias, julgue pelo conceito, não julgue pela questão partidária, porque eu estou isento desse critério. Foi bom você tocar nesse assunto, porque, inclusive, não tem ficado só por aí, né? Realmente, as acusações vindas desse grupo incluem, por exemplo, o uso de adjetivações do tipo, se não está do lado deles, né? Se não compartilha das mesmas ideias, então necessariamente você é um fascista. Exato. Né? Então, isso é um termo muito forte, né? Que realmente parece que também é uma desvirtuação, porque se essas pessoas conhecessem o fascismo, realmente na sua real faceta, jamais, né, utilizariam para qualquer pessoa, né, um nome tão pesado, né, tão forte. Então, isso é muito ruim, né? Você, dentro do movimento espírita, você acusar um outro de nazista, fascista, que realmente o respeito realmente praticamente acabou. Né? Exato. Faltou, então, o bom senso, a racionalidade de que tanto Allan Kardec fala em sua obra, dentro do Espiritismo. Nós temos que pensar, nós temos que refletir, temos que ser racionais, temos que pegar as ideias, estudar as ideias, depurada de todos os preconceitos. O que é um preconceito?
você tem um preconceito quando você estabelece uma ideia independentemente de um estudo sobre aquilo. Então, você é o tal do achismo. O preconceito é um achismo. Olha, eu acho isso. Eu não pensei, eu não refleti, eu não colhi informações, eu não conversei com ninguém, eu não fui estudar, eu não peguei as obras, as pessoas que já estudam isso há mais tempo. Quer dizer, eu não peguei, eu não me debrucei sobre as propriedades desse tema, mas eu tenho uma ideia sobre isso. Aí eu estabeleço essa ideia, isso se chama preconceito. É um conceito antecipado, um conceito prévio. Eu estabeleci um conceito. Quando um verdadeiro conceito é aquele que você forma a partir de um estudo. Ora, você vai estudar a coisa e você vai, então, colocar, contrabalancear as ideias, estuda um lado, estuda o outro, ouve a opinião de um, de outro, vê quem está estudando isso há mais tempo, pede a opinião das pessoas mais capacitadas. Então, depois de você estudar, você forma um conceito. A partir daí, você estabelece, então, a sua ideia e você dá a sua opinião. Então, quando você vai trazer isso para o lado social, então, o que é um preconceito étnico, né? Um preconceito contra as pessoas de pele negra, né? Então, o preconceito é o seguinte, e isso realmente existe. Muita gente acha que porque nasceu na cor tal, porque tem os olhos azuis, porque é loiro, porque nasceu em tal lugar, porque pertence a tal família. Então, são várias situações. Não são apenas a questão racial, nem a cor da pele. É a questão, que aí tem a ver a questão de raça, etnia e toda uma complicação de nomenclatura que aí nós estenderíamos muito para explicar. Mas, então, de alguma forma geral, algumas pessoas, digamos, por propriedades materiais, por características físicas, né, a pessoa se acha melhor que a outra. Porque por essas características, por pertencer a um determinado grupo, ser oriundo de uma determinada região, ela se sente superior. E aqueles outros, ela menospreza. Então, ela criou um conceito. Ela nunca pensou sobre isso, não estudou, blá, blá, blá. Ela é mais, às vezes, por mais base na emoção ou pela cultura do seu povo. Então, por isso que a gente também tem que perdoar muitos racistas, digamos assim, porque muitas vezes eles foram vítimas da sua cultura, eles foram ensinados a isso. Então, eles criaram esse preconceito porque já era da época. Então, você tinha... todo mundo pensava assim, ele foi educado assim, e etc. Então, a questão cultural é muito forte, né? Então, veja, você estabeleceu um conceito de que por uma determinada característica física, você é melhor do que os outros. Então, isso simplesmente hoje, a gente sabe que existe a discussão sobre a tal ditadura da beleza. Então, tem algumas pessoas porque são bonitas, são perfeitas, têm um corpo escultural, se acham... olha, eu fui agraciado pela natureza. É como se dizia assim, Deus me fez assim porque eu mereço. Olha, eu sou bonito, eu sou forte, eu sou saudável, eu tenho... Ou eu nasci em tal família, eu tenho sangue azul. Olha, existe um mito antigo do tal do sangue azul, né, na Europa, né, que as pessoas nobres teriam sangue azul, que é para diferenciar do sangue das outras pessoas, o sangue da ralé. Então, hoje em dia, tem muita gente que, por uma questão material, física, do seu organismo, né, como eu disse, pela beleza, pela saúde, pela força, algumas pessoas se acham melhores que outras. Aí o que nós vamos encontrar como resposta na doutrina espírita? Olha, as tuas características físicas hoje, elas têm diversas explicações. Uma delas chama-se prova. Às vezes você está passando por uma prova da beleza. O que é uma prova da beleza? Ora, a espiritualidade preparou que nessa reencarnação você viesse bonitinho, saudável. Olha, nos trinks, né? Como se dizia antigamente. Isso é uma prova para que você vá testar a sua humildade. Não é porque você espiritualmente é bonito. Talvez o teu perispírito seja podre, seja feio, horrível. Então, se você pensar pelo critério da beleza física, nós vamos dizer o seguinte:
Allan Kardec, pelas fotografias, era razoável, né? Eu não vou dizer que ele era nenhum galã, mas também não era feio. Mas eu posso dizer, por exemplo, que Chico Xavier era muito feio, né? Você pegar as fotos, Chico Xavier, infelizmente, ele era feio, né? Mirradinho, fraquinho, meu Deus, ele era feio. Talvez quando ele era criancinha era mais ajeitadinho, lá tem as fotografias, o pessoal passa um show, mas ele era um cara feio, né? Hoje a gente pode dizer que Divaldo Franco é um bonitão, né? Mas o Chico Xavier era feio. O Eurípides Bassanufo também era um varapau, era feioso, não era bonito. Mas será que, desencarnado, o perispírito de Chico Xavier era feio? Era aquele mirradinho, fraquinho, né? Cego de um olho. Será que era isso? Não era. Então você, que é bonitinho, que é bonitinha, e que se acha que foi agraciado por... Cuidado, quando você desencarnar, talvez você tenha uma surpresa terrível em relação à tua forma espiritual. Porque o teu perispírito vai te dizer quem realmente você é. Vai estar impregnado do teu perispírito. Então, por isso que muitas vezes os espíritos mais iluminados, quando vão reencarnar, eles pedem, eles solicitam que não venham num corpo muito bonito, porque isso pode atrapalhar o seu trabalho, as suas missões aqui. Você vai sofrer assédio e tudo mais, então eles pedem, né? Eu, por exemplo, eu fui lá no meu guarda-roupa quando eu fui reencarnar, eu disse, não me dê uma muito bonita, não, para não desviar a atenção. Mas tem todo esse preconceito, existe, ou seja, esse conceito prévio, né? Essas ideias falsas de medir o espírito, a identidade espiritual, medir pelo teu corpo. E às vezes a gente vê uma pessoa na rua, né, tão feinho, corcundinho, acabadinha, e às vezes é um espírito de uma envergadura, né, que a gente não pode nem fazer ideia. Então, as surpresas do desencarne que nos aguardam, né? Realmente, Eri. Inclusive, né, é algo assim tão irracional, né, tomar ter essas posturas, esses pensamentos, sendo espírita, né, como você bem disse, nós temos a reencarnação, hoje nós temos determinadas características, amanhã teremos outras completamente diferentes, né, até mesmo dentro você falou aí da beleza, a beleza também geralmente se esvai na medida que a pessoa vai avançando em idade, então tudo é muito, e a doutrina espírita nos chama a atenção para isso, tudo tem o seu tempo, né? Nada é realmente, pelo menos no mundo material, nada é para sempre, né? E tem a questão do genótipo e do fenótipo. Então, por exemplo, nós temos aí o caso do cantor de samba Neguinho da Beija-Flor, que foi fazer um exame genético e deu que 80% ali da genética dele era de holandeses. Então, né, a questão da cor da pele não necessariamente representa a genética do indivíduo, né? Quer dizer, apenas o fenótipo, apenas a caracterização física, né? Então... Aí você tocou num ponto interessantíssimo, porque, vamos dizer assim, visto pelo plano espiritual, fica claro, o espírito não tem essas características, né? O espírito não tem, na sua essência, na sua natureza íntima, ele não tem essas características físicas. Existem as propriedades materiais que definem, semimateriais, vamos chamar, né? Que definem o espírito através do seu perispírito. Então, Allan Kardec diz que os espíritos mais avançados, né? Na obra espírita está escrito isso. Os espíritos mais avançados, eles têm um perispírito mais leve, mais sutil, mais moldável e mais luminoso. Então, o perispírito tem as propriedades físicas dele lá que vão definir o teu estágio evolutivo. Então, quando você desencarnar, você vai olhando pelos espíritos, pelo corpo espiritual, que é o perispírito, né? Então, você vai dizer, esse espírito é mais evoluído do que eu, porque ele brilha mais, ele é mais leve, ele vomita, enquanto eu estou lá me arrastando, perambulando.
preso à lei da gravidade mesmo. Então, o perispírito define você. Então, ele tem essas. O perispírito vai ter essas características, vamos chamar materiais, Kardec usava o termo semimaterial, né? Então, existem as características perispirituais que definem fisicamente a evolução dos espíritos. Mas não é a cor da pele, não é a cor dos olhos, não é o cabelo, porque são outras características. Então, não é a cor, não é o determinismo da raça conforme as configurações da natureza terrena, até porque em outros planetas, né? Podemos pensar em outros planetas ou em outros multiversos, né? Os corpos podem ser de outra natureza, pode ser de outra coisa. De repente, lá eles têm lá asas, as pessoas lá, em alguns lugares, tenham asas, tenham 3 pés, ou tenham 4 mãos, e etc. E tem uma cor diferente. Então, cada planeta tem uma configuração diferente própria. Então, aqui não podemos medir pelas nossas concepções humanas. Mas aí você falou uma coisa interessante, né? Porque se no plano espiritual as características terrenas não têm essa diferenciação, não tem essa validade, não dá para medir se o espírito é negro ou branco lá no plano espiritual, mas também aqui na Terra, a ciência já demonstrou, existem pesquisas sobre o genótipo humano que vão dizer que, olha, a proximidade, e aí eu não vou dizer só dentro da espécie humana, né? Entre os animais mesmo, existe uma coisa, o genoma é tão parecido, né? As diferenças são tão poucas, né? Dizem que, por exemplo, do hominídeo, né, do homem, da característica humana, para os chimpanzés, a diferença é de 2% só. Então, o nosso organismo é muito parecido com muitos animais, né? Por que os cientistas fazem pesquisas, por exemplo, nos ratos para medir a eficácia de determinados produtos? Porque é praticamente a mesma concepção orgânica do homem. Então, eles testam nos ratos, testam em outros animais, testam em coelhos e etc. Então, dentro aqui, olhando pelo lado físico mesmo, a coisa é tão estúpida, é um pensamento tão estúpido pensar em diferença de raça, que hoje a ciência já diz que, tecnicamente falando, não existe raça. O que pode existir são etnias. Etnias está mais ligado à concepção cultural, não física. Então, o povo tem uma determinada cultura, tem um jeito de se expressar, e etc, etc. Existe, claro, obviamente, essa diversidade aqui no planeta Terra, de cores mais escuras, mais claras, olhos puxados aquele, porque existe uma diversidade de vida aqui na Terra, mas que todos saíram ali do mesmo ovo, né? Vamos dizer assim, no sentido figurado. Então, realmente não tem, pela ciência, essa divisão. Não tem essa divisão, não tem esse conceito definido que vai dizer que você é de uma raça e aquele de outro. Se não há dentro, num escopo muito mais largo, incluindo os seres humanos e alguns animais, que dirá somente entre os humanos? Onde é que você vai dizer isso? Exatamente. Você falou aí, interessante, que com o surgimento do genoma, né, que classificou os seres humanos, aí realmente tem essa informação. Por exemplo, em relação aos primatas, 4 primatas aqui. Essa fonte que eu estou pegando da revista Newton, Tecnologia, Ciência e Vida, de 2004, quando saiu o negócio do genoma. Então, lá, esse projeto deu o seguinte, que o chimpanzé tem 99,4% do componente humano. O bonobo, que é um chimpanzé um pouquinho menor, vamos dizer assim, tem 98%. Perfeito. Os gorilas, inicialmente estava 97,5%, acabou descobrindo que é 98,4%. Pois é. Tá? E, finalmente, os orangotangos, 96,3%. Caraca, isso não é diferença, meu. Esse percentual não é diferença. Sinto muito. Exatamente. Então, não tem essa diferenciação. Então, Deus não criou esse separatismo. Inclusive, Allan Kardec faz essa pergunta para os espíritos, se tem essa divisão. Os espíritos não.
são todos, dentro da espécie humana, todos são. E aí tem também um outro elemento aí para agravar essa tolice visto por algumas pessoas, né? É que há um encadeamento lógico, vocês sabem muito bem disso, no processo evolutivo de tudo, né? Porque esse planeta ele foi pensado para evoluir ao longo do tempo. Então, o planeta tem lá 4 bilhões de anos, né? Cerca de 4 bilhões de anos. A vida, os seres orgânicos, dentro desse período da Terra, 4 bilhões, né, tem apenas alguns milhões de anos, né? E dentro dessa vida orgânica, né, que aí eu estou falando de bactérias, fungos, até sair as plantas, e depois os primeiros animais, né, lá no fundo do mar, aí depois vieram os répteis e etc. Até chegar no ser humano, assim, ó, eu gosto muito da ilustração que o Carl Sagan usa na série Cosmos, né, do calendário cósmico, que ele vai falar, né? Se nós pegássemos a existência do nosso universo, esse universo conhecido, né, ele fala, se fosse desde do Big Bang até hoje, ele é como se fosse o calendário de um ano, né? Então, o planeta Terra foi criado lá entre setembro e outubro. Entre setembro e outubro. Então, olha só quanto tempo o universo ficou sem a Terra. Foi preparando os elementos para construir o planeta Terra. Então, mas vamos lá. Em setembro, outubro, estava pronto ali o planeta Terra. E a vida no planeta Terra surgiu no finalzinho de dezembro, praticamente no último dia de dezembro. E a vida humana nos 2 últimos segundos. Então, assim, ó, praticamente nós não existimos na história do universo. É muito recente. Mas, a partir daí, nós vamos dizer o seguinte, desde a existência da vida na Terra, houve um ciclo evolutivo. Então, nós, né, e olha que desafio que foi, imaginem só o desafio que foi Kardec falar sobre isso antes da publicação da tese da evolução das espécies por Charles Darwin. Kardec já falava em lei de evolução, de uma espécie passando para outra. Então, os espíritos vão dizer que o processo do desenvolvimento do princípio inteligente, né, ensaiando ali nos elementos inorgânicos, passando para os elementos orgânicos, até desenvolver os primeiros animais. Então, até daí, muito tempo, depois de muito tempo, começar a desenvolver a individualidade nos animais já mais melhor elaborados, até chegar na condição de um espírito, dessa alma individualizada, desse ser individualizado, poder ser classificado como um espírito que vai poder encarnar na espécie humana. Então, Kardec enfrentou todo esse desafio. Foi assim, é só você olhar a história, você pegar a codificação do espírito, você vai ver o desafio que foi Kardec fazer tudo isso. Para vir um elemento agora dizer que Allan Kardec era racista e fazer separação, quando toda a trajetória... Opa, internet aí. Na natureza. Opa, voltou. Então, tudo se encadeia na natureza. Está tudo lá escrito lá na obra de Allan Kardec. Né? Você estudou no livro dos Espíritos, né? No livro 2º, que é a segunda parte, né? O capítulo 11, né? Os 3 reinos, né? A partir da questão, se eu não me engano, 560, 500, alguma coisa perto disso. Então, ele vai falar nos 3 reinos, e ele vai dizer exatamente isso, né? Que está tudo encadeado na natureza, tudo é transição, tudo evolui. Então, o nosso corpo humano, olha, esse nosso corpo humano, daqui a muitos, não vai ser amanhã, não vai ser na próxima, mas daqui a alguns milhares de anos, ou talvez até antes, porque o processo está acelerando, né? Então, nosso corpo vai passar por muitas transformações. Olha aqui, unhas, né? Unhas dos pés, isso eram recursos que nós precisávamos para nos atrepar nas árvores, na época. Isso não vai precisar, nós não vamos precisar mais. O nosso sistema digestivo é preparado hoje para comer coisas pesadas.
no futuro nós não vamos precisar desses alimentos grosseiros. Então, o nosso corpo vai se transformar, tudo vai se transformar. Então, essa nossa pele, que hoje rígida, talvez daqui a pouco vai ser brilhosa, parecendo mais parecendo como que é o perispírito dos espíritos mais adiantados. Então, tudo isso vai passar por um processo de transição, de modificação. Raças vão desaparecer e raças vão surgir, isso é natural. Então, como eu disse, daqui a pouco vão nascer os seres azuis aí, ou verdes, seja lá o que for, né? Bem, eu vou aproveitar, né, Paulo, colocar não sei se vai dar para ver direito, um trabalho que o Paulo fez de pesquisa, mostrando, não sei se vai dar para ler, né, mas você pode ler aí para a gente, Paulo. Dá? Não, aqui dá, ué. Coloquei na tela, né? Hein? Eu coloquei na tela, você pode ler. Espera aí, só um pouquinho. Tá. Mas que é isso? Deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui, mas... Espera aí, só um pouquinho. Aqui eu tenho que pegar um daqui que eu tenho dificuldade de leitura, de letra pequena. Não tem problema de vista não, tá? Eu que o diga. Espera aí. Isso. Então, vamos lá. A proposta desse levantamento, Arthur, foi trazer vários momentos da vida de Kardec, a posição dele em relação ao tema racista, né? Para ser bem objetivo, né? São 3 falas dele só. Então, a primeira nós buscamos do ano de... ele estava com 24 anos, tá? Ou seja, ele nem era espírita ainda, né? No artigo que ele fez lá, ele fez uma nota. Né? Ele estava fazendo um artigo, tomou uma palavra lá, ele fez uma nota, e essa é a nota que ele colocou. Certamente não está no meu pensamento, nem nos meus princípios, desprezar ninguém, e menos ainda de rebaixar o nascimento de quem quer que seja, pois nenhuma classe tem o privilégio exclusivo de dar à sociedade homens estimáveis. Minha observação não aponta, pois, para a condição em si mesma, mas para o vazio que essa condição pode deixar no professor, se este não puder preenchê-lo por si mesmo. Essa outra, que já está nos 57 anos, aí que eu já li também, né? Porque o Espiritismo, instituindo ao Espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, apaga naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, segundo as vantagens corpóreas e mundanas. Aqui ele abrange tudo, qualquer coisa, né? Sobre as quais só o orgulho fundou castas e o estúpido dos preconceitos de cor. É a única vez que eu uso a palavra estúpido na codificação. Ele já estava por aqui já, viu? Aí, aos 64 anos, aí a gente vai achar lá na Gênesis, né, para fechar. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher, à lei do mais forte. Nenhuma há que prime, em lógica, ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei de natureza, numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. O cara é fantástico, sabe? Esses três aqui, para mim, tem mais dentro do e-book, né? Mas é mais do que suficiente, não é, Paulo? Sim, para mim, não tem dúvida nenhuma, não, cara. Então isso, é aí que eu digo, por exemplo, que você vê ou má fé ou uma absoluta burrice, uma falta de mínimo de noção intelectual, de capacidade de analisar uma coisa racionalmente, desse grupo que promoveu
essa polêmica. Porque se Kardec não tivesse tratado do assunto, você poderia supor, ele era um francês, os franceses da época eram assim, ele era um burguesinho qualquer, blá, 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 blá. Você poderia supor, mas ele tratou, ele enfrentou a questão. E você apontou muito bem, são 3 períodos distintos da vida da pessoa. Ora, na casa dos 20 anos, ele não era Allan Kardec, ele era um recém-formado lá e estava trabalhando ali, labutando ali na área da pedagogia. Então, era uma pessoa, né, ciente das coisas, responsável, ciente da responsabilidade do ramo de atividade que ele escolheu, propôs para trabalhar, né, educação, era professor, diretor de escola. Então, ele tinha que dar esse exemplo e ele deixou escrito isso. Felizmente, hoje a gente tem a internet para recuperar todos esses documentos. Né? Então, você mostrou bem, são 3 fases. Aí depois, como espírita, menos, mas ainda muito menos você poderia cogitar uma possibilidade dessa. Então, como é que você vai classificar a intenção dessas pessoas, se não dentro dessas 2 opções, né? Ou falta de intelectualidade mesmo, ou má fé, falta aquilo que a gente chama de honestidade intelectual, porque é você realmente subverter a obra, né? Você cria a celeuma para depois você vender o produto, a solução, né? Então, isso foi apresentado dentro de um contexto político. Muitos espíritas acabaram acatando isso também como uma oportunidade positiva de divulgar a doutrina. Muitos se uniram às instituições, eu recebi mesmo muitas mensagens de pessoas de diversos segmentos. Então, houve uma união no sentido de esclarecer. Aí, a pessoa que hoje, e eu acho isso muito importante, me permitam, que esteja agora esquecendo um pouco essa turma que fez essa propaganda, mas focando agora no problema do racismo mesmo, né? Que acabou assim. Eu sempre tive o conceito de que o brasileiro não é racista. Não significa que não existe racismo. Existe. Existe, mas era mais até por brincadeira. Eu vejo muitos. Eu cresci vendo muitos negros brincando com a própria cor, como branco brincando, mas é mais por folclore. Mas, assim, naturalmente, o povo brasileiro não tem um racismo estrutural, como você vê, por exemplo, em alguns países. Né? A história recente aí de escolas que separam brancos e negros, né? Sabe disso? Num país que foi construído, por exemplo, como nos Estados Unidos da América, que foram construídos para ser o país da liberdade. Você tem lá na França, né? Teve a propaganda da Revolução Francesa, que a história vende como se fosse um grande momento de iluminação da humanidade. Aí tem a proclamação dos direitos humanos. Mas tinha os escravos, tinha os negros, tinha as mulheres que não entravam nesses direitos humanos. Quer dizer, então existe o racismo, mas aqui no Brasil, estruturalmente falando, eu nunca vi uma ideia, nunca vi assim, nunca passou na minha cabeça, em algum lugar do Brasil você tem uma escola uma escola pública ou mesmo privada, onde negro não pudesse estudar, onde não se estudasse isso e aquilo. Pode ter acontecido aquilo ali, mas assim, numa fração de probabilidade muito pequena, irrisória, em relação ao cenário geral do Brasil, que é de... O que é o Brasil, meu Deus? É uma mesclagem. Miscigenação. Uma miscigenação, assim, maravilhosa. Você vê, ninguém hoje se abala quando uma loira se casa com um negro, quando uma negra se casa com um branco. Não há abalos, não é? É tudo tão... por exemplo, alguém pode dizer assim, mas isso é muito fácil você falar porque você é branco, sei lá, e eu não sou muito branco também, né? E para variar, casei com uma mulher que é de raça negra. Ela tem até a pele clara, mas a mãe dela tinha a pele clara, o meu sogro era negro mesmo. Ela tem irmã negra, e aliás, uma negra muito bonita. Tem a família dos meus lados, é tudo miscigenada. Na minha família também tem gente loira, tem gente branca, tem gente preta, de tudo quanto é cor, não tem isso. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu nasci numa cidade pequenininha lá, e
a televisão chegou muito tardiamente, né? Então a gente tinha aqueles artistas que a gente conhecia, né? Pelas músicas, né? Por exemplo, Stevie Wonder, né? I just call to say I love you. A gente dançava, e eu nem sabia quem era Stevie Wonder, não sabia a cor dele. Muito depois que eu fui saber que ele era negro. Aí, em nenhum momento me passou pela minha cabeça deixar de gostar das músicas do Stevie Wonder. Em nenhum momento. Então, assim, não tem. E eu acho que isso não passa na cabeça de ninguém. Eu vou deixar de gostar dessa música, ou dessa pintura, ou desse livro, porque o ator. Não existe. Talvez em outros países ainda hoje exista. Talvez uma recência, né? Mas aqui no Brasil não existe, sistematicamente não existe. Isso não significa que existe algumas coisas pontuais. E existem pessoas realmente que têm isso enraizado em si, então existe. Então, existe o racismo, mas também existe o vitimismo. Então, que mensagem que a gente pode dizer? E eu acho isso muito importante a gente falar isso. Paulo e Arthur, que mensagem a gente pode dizer para uma pessoa que hoje sofre preconceito, né? Porque existe, porque você nasceu para ser empregada, porque você é negra, não sei o que lá. Isso existe, mas numa pontuação muito pequena em relação ao cenário geral. E a pessoa que está sofrendo racismo, o que às vezes? Olha, não se sinta menosprezada pela sua cor. Não se sinta. Aliás, por nada nesse mundo, ninguém tem que se sentir menosprezado em relação ao outro. Existe uma graduação no plano espiritual dos espíritos que já evoluíram, já caminharam. Mas aí tem uma diferença em relação ao padrão de comportamento aqui na Terra. É que no plano espiritual, quanto mais você evolui, mais você olha caridosamente, amorosamente mesmo. Não é tratando com coitadinho, não, é com amor. Mais você ama as pessoas que estão atrás. Então existe o cuidado. Então, quanto mais você evoluir, mais você cria um comportamento positivo na sua vida. Então, essas pessoas jamais vão te humilhar. Então, você se sente acolhido por elas. Então, você não pode se sentir menosprezado por ninguém. Então, aqui na Terra existem os valores terrenos, porque tem gente que se sente grandão, é forte, tem um poder, tem um título, tem um diploma, ou tem uma cidadania, tem um passaporte europeu, aí vai bobagem, isso tudo é bobagem. Então, não caia no menosprezo, né? Porque todos são criados iguais, têm as mesmas potencialidades. A única coisa que separa, como eu disse, dos espíritos é o grau de evolução, mas o grau de evolução impõe aos mais evoluídos sempre mais amor, sempre mais carinho às pessoas que estão atrás. Então, não temos que ficar menosprezados. A tua cor não te define, não diz que você é mais inferior ou que é menos agraciado por Deus. Então, tem algumas pessoas que nascem em determinados lugares, por exemplo, hoje, reencarnar em determinados países da África significa passar fome. É provação que você vai passar, ou expiação, castigo, porque talvez na vida passada abusou dos banquetes. Então você tem tem alguns países que têm dificuldades, inclusive geográficas. A gente sabe que nascer no Haiti hoje é um problema. O Haiti, de vez em quando, tem lá as catástrofes, né, que destrói praticamente tudo. Né? Assim como no Japão, mas principalmente no Haiti. Então, mas não é a cor, não é o lugar. São todas as circunstâncias aqui da Terra estabelecem oportunidades de provação e de expiação. Ou você é um espírito muito devedor, e eu acredito que todos nós aqui devemos muito uns aos outros, todos nós devemos muito, e é por isso que nós estamos aqui. Então, é por isso que nós nascemos em determinadas circunstâncias. Uns nascem surdos, outros mudos, outros nascem anãos, outros nascem fracos, com problemas de asma, outros são N possibilidades. Tem muitos espíritos inteligentíssimos que nasceram com deficiência mental. É o cérebro que não funciona, o órgão está com defeito, entendeu? É isso aqui. Mas às vezes ali tem um espírito inteligentíssimo, mas que abusou da inteligência e nasceu agora a título de expiação e que estão lá nessa condição. Ou às vezes não é que ele é um grande devedor. Às vezes ele pediu para nascer assim, para desenvolver outras capacidades, desenvolver
mais sensibilidade em relação aos outros. Então, não é só expiação, também tem as provações. Às vezes o espírito vem até em missões também. Olha, é um espírito adiantado, não deve tanto, assim, não tem dívida reencarnatória que possa merecer, por exemplo, nascer cego. Mas ele pede para nascer cego. Eu quero nascer cego, ou eu quero nascer surdo, ou eu quero nascer deficiente, porque eu quero demonstrar para as outras pessoas que é possível ser feliz e é possível agraciar a vida, o Criador, é possível dar exemplo de superação aos outros através dessas circunstâncias. E é por isso que às vezes você vê pessoas muito pobres mesmo, em termos financeiros, ou pessoas já adoentadas, mas que têm uma vontade de viver, que têm uma mensagem positiva. Ela está lá no sofrimento, está lá nas agruras dessa dificuldade da reencarnação, mas aconselhando as outras pessoas. Tenha paciência, tenha fé em Deus, amanhã vai ser melhor. E você se envergonha com isso. Então, quantas pessoas não nos dão essa lição? Às vezes, ali está um espírito muito adiantado, que não demonstra a sua capacidade intelectual, não demonstra todas as suas potencialidades, só para dar o exemplo do amor, da caridade, da esperança, da paciência. Olha que dom que essas pessoas carregam entre si, e às vezes não precisa nem falar nada. No seu quietinho, eles dão um exemplo para todos nós. Então, são essas três possibilidades: expiação, provação e também missão. Por outro lado, você que é branco, que é bonito, que é sadio, que tem os olhos azuis bonitos, que é bonitão, que é bonitona lá, não pense que isso representa a sua personalidade, o seu valor perante Deus. Você não é superior que ninguém. Às vezes, isso está só uma provação perigosíssima que você assumiu, ou, vamos dizer, que for imposta pela espiritualidade, para que você aprenda a desenvolver certas sensibilidades que, em outros tempos, você abusou. Então, são N situações que nós temos que aprender, e a doutrina espírita, felizmente, nos dá todos esses esclarecimentos, e como é bom a gente conhecer isso, porque isso realmente fortalece as nossas capacidades para enfrentarmos as dificuldades dessa vida, né? Então, simples assim, a luz que o Espiritismo nos dá nos convida a estudar mais e mais essa doutrina. Esse é um apelo que a gente faz para as pessoas. Estudem a doutrina espírita. Não se baseie por uma opinião de um do outro, nem a minha, nem do Paulo, nem do Arthur, nem de ninguém. Estuda nas obras básicas, e aí você vai encontrar muita luz para o teu caminho em qualquer situação que você esteja. Maravilha, Eri. Bem, nós temos aqui algumas participações dos nossos internautas, né? O Dinaldo, lembrando algo importante, né? Que realmente a parte da gênese sobre uranografia está cientificamente suplantada pelo conhecimento científico atual, mas daí querer modificar, né? Já seria outra coisa, né? Então, realmente, como você bem lembrou no início, né? Que nenhuma obra literária pode ser modificada. Já o Vladimir Cabral, que é nosso internauta aqui bem assíduo, que é biólogo, diz o seguinte, que o Kardec já falava em evolução antes de Darwin, não foi só porque ele já tinha informações dadas pelos espíritos superiores, a ideia já se discutia décadas antes, nem Darwin chegou sozinho a isso, né? Aliás, Arthur, me permite falar? Quando se fala a lei da evolução das espécies, as pessoas só falam de Charles Darwin. Tem Russell Wallace. Esquecem do Alfred Russel Wallace, e isso é sistemático. Por que as pessoas falam só de Darwin e esquecem de Alfred Russel Wallace? Porque o Charles Darwin, a teoria dele, agrada muito o jeito que ele apresentou e as suas concepções mais pessoais, né? Admitindo ali um Deus possivelmente como existente e tal, mas era, em geral, um cara muito materialista. Isso agrada
àqueles que querem combater a doutrina espírita e que tem uma visão mais cientificista da coisa. Enquanto que o Alfred Russel Wallace era espiritualista e apresentou, inclusive, uma tese muito interessante para explicar o tal do salto evolutivo, que a falta, aquilo que é o elo perdido, né, da evolução lá dos primatas para a espécie humana, e o Alfred Russel Wallace explicou, ora, porque ali nasceram, esse salto se aconteceu o seguinte, os espíritos mais evoluídos começaram a nascer nessa espécie humana e pronto. Poderia ter sido nos golfinhos, poderia ser em qualquer outro, mas eles escolheram aquele ramo biológico e estabeleceram ali. Então, Alfred Russel Wallace é espiritualista, tinha essa visão, e ele tem sido apagado da história, praticamente. Né? Então, é muito importante nós ressaltarmos que, quando falarmos de teoria das espécies, falar também do Alfred Russel Wallace e outros tantos. Né? O nosso amigo aí, o Vladimir, né? Vladimir está certo em falar, já se aventavam ideias, mas da forma como Kardec publicou, é muito corajosa. Kardec foi muito corajoso, porque ele faz assim uma ligação, não apenas desse elemento aí do animal para o homem, mas ele inclui aí nessa cadeia todo o sistema da natureza, porque o espírito, o princípio inteligente, ele também, o Kardec vai dizer que para chegar lá no arcanjo, né, o espírito, o princípio inteligente vai ensaiar também ali, também até no reino mineral. Então tem todo uma gama de conhecimentos ali que os próprios espíritos dizem que a pequenez humana não consegue entender ainda, meu amigo. Então, nós ainda vamos precisar comer muito feijão com arroz para entender o processo todo, né? Arthur? Sim. Quando a gente fala na questão de evolução do princípio inteligente a partir do reino mineral, a gente pega geralmente a segunda edição do Livro dos Espíritos. Então, a gente acha, e eu estou falando que eu percebi isso muito, que Kardec antecipou Darwin. Inclusive, tem gente que tem um texto aí que cita, que fala que Kardec antecipou Darwin na questão da evolução. Entretanto, não é verdade. Quando, da primeira edição do Livro dos Espíritos, os espíritos responderam bem objetivamente que o princípio inteligente do homem sempre foi homem, e dos animais sempre foi animal. Não havia ligação nenhuma com os dois. Quando chega na segunda edição, aí já fica bem claro e objetivo que o princípio inteligente dos animais passou por um processo de elaboração e, num certo ponto, que nós não sabemos quanto nem onde, ele teve a capacidade de se transformar no espírito humano e já reencarnar na espécie humana. Tá? Mas isso, a primeira edição em 1857, a segunda em março de 1860. No meio está quem? O Darwin. Então, Kardec usou Darwin para refazer as perguntas e aí sim a coisa ficou clara. Os espíritos julgaram, como diz outro, o jogo mais aberto, tá certo? Mas na primeira edição taxativamente. Os humanos sempre foram humanos, os animais sempre foram animais. Então, essa mudança de pensamento, né, vai aparecer na segunda edição, que é de março de 1860, não sei se é 15 de março, mas em função de Darwin. E eu acredito que... Sim, perfeito. Perfeito, você está correto. Para mim, eu não tenho dúvida disso. Sim, correto. Agora, é preciso dizer também que, mesmo quando Darwin publica a obra dele, né, não foi estabelecido essa ideia de pronto. Custou muito tempo. Sim, para ele mesmo. Né? Então, ser reconhecido. Ser reconhecido. Então, daí que eu me permita, viu, Paulo, dizer que eu não sei se Allan Kardec talvez tenha diretamente bebido da fonte de Darwin para chegar a essas conclusões. Talvez os espíritos tenham alertado sobre isso, ou trazido, mesmo sem Kardec conhecer
Não, peraí, você não entendeu. Ah, Na primeira edição, os próprios espíritos falam que não, que o sim, espírito, o princípio inteligente, o espírito, não passou do reino animal para o sim, reino humano. Então, os animais sempre foram animais e os sim, humanos sempre foram humanos. Isso fica muito claro. sim, Tá? Agora, perfeito. o que eu acho, tá? Pode ser que não tenha acontecido, que Sim, Kardec viu a obra de Darwin e aí começou assim, mas e o espírito, o que acontece? Aí reperguntou de novo. Aí os espíritos já foram mais claros, porque tinha uma base científica para o lado material, então, se tem para o material, pode ter para o espiritual também. Eu sim, acredito assim, não estou batendo martelo, tá? Fica bem sim. claro. É, bom, aí isso é uma coisa muito interessante para a gente estudar, pensar com bastante calma, porque algumas pessoas até interpretam a obra, o Livro dos Espíritos, como um manual absoluto, né? E a gente sabe que Sim. de uma edição, da primeira edição, que é de 1857, para a segunda edição, que é de 3 anos depois, né? Kardec mudou de opinião em algumas coisas. E aí, vale a gente pensar, será que para todas as perguntas ali, realmente Kardec usou do critério da universalidade do ensino dos espíritos? Será que ali, muitas daquelas perguntas ali, muitas daquelas respostas não é mais resposta kardeciana, que num primeiro momento pensava isso, e depois aí ele vai pesquisar os espíritos, talvez dê uma puxão de orelha, olha, essa resposta aqui está errada, lá. Então, tudo isso é para a gente alertar, ficarmos alerta, que a coisa não é tão sistemática, né? Não podemos usar da rigidez, né? da ortodoxia para bater o martelo, fincar o pé em relação a determinadas questões, porque o próprio Kardec modificou, assumiu, né? Até o caso clássico da possessão, que ele assumiu Sim, da isso. possessão é um caso clássico. Sim. É um Sem caso dúvida. clássico. Agora, o da possessão, eu tenho uma análise seguinte: por que ele mudou? Vou supor, no caso da devolução dos espíritos, ele mudou por causa de dados. Supondo, tá? Sim, Supondo. sim. Pegou da Gabriel, não. Agora, no caso da possessão, por que ele mudou de ideia? Porque ele encontrou pessoas que, analisando o fato, falaram, não, esse cara está possesso. Sim. Então não é porque. E Não. aí, o que eu acho que o forte de Kardec é isso. Ele contestou o que os espíritos tinham falado para ele. Disse, não, tem sim, cara. Tem Exato. sim. E é isso que a pessoa não entende. É. Ele foi contra o que os espíritos já falaram no livro dos médiuns e no livro dos espíritos. Tem Só que ele foi, em vez de mudar o que já tinha falado, desses dois óbvios, ele colocou na agenda. Então, o que acontece com grande parte das pessoas no movimento espírita? Não lê a revista espírita, onde está a mudança de pensamento, e não lê a agenda. Fica a informação dos 2 livros anteriores e fala que não há processão. Sim. Tem um outro exemplo também da aparição ou suposta aparição de espíritos de animais, da alma dos animais no plano espiritual. Né? Sim. Eu tenho estudo sobre isso. Tem lá na Revista Espírita, 1886, se eu não me engano, aí um leitor vai usar o clássico, vai usar dar um exemplo Kardec, inclusive porque em outras tantas literaturas espiritualistas, né, existem menções de espíritos animais. Então, Kardec, e interessante que na Revista Espírita, qual foi o postura de Kardec em relação a isso? É um caso não muito comum, tal, mas vamos estudar mais, em suma. Ou seja, ele disse, vamos estudar. A manifestação da cadelinha Mica. Exatamente. Então, quer dizer que ele não contrariou. Vamos não fechou a questão. Exatamente. E nós estamos fechando, cara. Sim. Nós hoje estamos fechando. Poxa, e pessoal, é um caso que poderia manifestar, mas o número de casos é pouco, vão aguardar, ponto. Agora nós estamos falando assim, não existe, não tem. Não... Pô, você pega a obra de Bozano, cara, a alma dos animais, tem lá 130 casos. E lá o livro é cheio de fatos de manifestação do animal. Ele, para mim, é cientista, seguiu o mesmo tipo de pesquisa que Kardec, ou seja, analisou e tirou conclusão.
Exato. E agora as pessoas não aceitam. O Bernardo Bozano, não está na codificação, não aceita. Meu Deus, isso aí não dá, né? É verdade. É verdade. Bem, para encerrarmos, temos aqui uma pergunta, né, da Tati Oliveira, onde ela questiona o seguinte: a minha grande dúvida é saber onde está escrito que a pele negra determina a inferioridade do espírito. Pois é, essa é a pergunta que todos nós fazemos, né? Não tem, não tem. As diversas circunstâncias, essa grande variedade de circunstâncias das vivências espirituais aqui na Terra, né, através das reencarnações, elas não determinam situações de superioridade, né? Existem N culturas que têm seus hábitos, né? Por exemplo, em Angola, né, o padrão pescoço fino e comprido, né? Então, inclusive, uma tradição muito antiga, eles apertarem, desde a criança, apertar o pescoço das mulheres, especialmente das mulheres. Aperta o pescoço para que para que esse pescoço cresça bastante, né? E fique fino. Então, é um padrão de beleza, né? Hoje, o padrão de beleza da China é você ser magricelo, né? Daqui no Brasil, daqui a uns tempos, vai ser outro. Acho que pelo andar da carruagem, o pessoal vai começar a apreciar o tal do plus size, né? Que é a obesidade e tudo mais. Então, existem N culturas no mundo. E aí existem os padrões aqui na Terra. Agora, quanto à pele, em nenhum momento Kardec mostrou essa discriminação para mostrar uma inferioridade. O que existe de concreto é que determinadas circunstâncias, características físicas, vão ser um desafio que você vai enfrentar nessa vida. Você nascer deficiente, por exemplo, na Alemanha nazista, era um risco de morte. Então, o espírito que assumia essa condição, eu quero reencarnar deficiente na Alemanha, durante o período, era saber que possivelmente ia enfrentar o risco de morte, né? Nascer judeu naquele tempo também. Assim como nascer hoje no Haiti, não pela cor, né? Mas mais pela dificuldade, pela problemática geográfica ali. Como em algumas regiões dos Estados Unidos, onde passam os ciclones, lá, é um risco, você vai nascer. Olha, você vai passar por isso. Você nascer pobre numa favela hoje, de São Paulo, do Rio de Janeiro, é o risco que você assume, se você optou por isso, de você cair na criminalidade. Porque se você está naquele contexto de pobreza, e a cultura no geral, você precisa ter as coisas, você precisa ter isso, e você merece, você tem que ter, e você pode roubar, você pode matar, o risco de você cair na criminalidade é muito grande. Então, não significa que ser carioca, ser pobre, ou ser um favelado seja uma condição de inferioridade, mas são N circunstâncias. Assim como, por exemplo, você nascer na África, onde as condições climáticas não são favoráveis, o solo não é fértil e etc. Olha, você vai passar fome. Então, mas os fatos de você ser africano não significa que você seja inferior a um europeu, um americano e etc. Agora, você nascer sul-americano, ou você nascer filho de um sul-americano lá em determinados lugares nos Estados Unidos, assumir o risco que você vai sofrer preconceito, porque lá tem preconceito mesmo. Então, existe uma concepção. Então, mas não é a pele que define. E em todas essas circunstâncias, em todas essas dificuldades que os espíritos passam, elas resultam em aprendizados. Então, é excelente você experimentar as diversas circunstâncias da vida carnal, e todos nós vamos passar por isso. Ninguém foi branco a vida toda, ninguém nasceu preto a vida toda, ninguém nasceu japonês a vida toda. Não, necessariamente nós vamos aí circular, ou temos circulados aqui na Terra,
por diversas situações para viver. Assim como você que nasceu homem, amanhã você vai nascer mulher, porque faz parte, você precisa aprender as diversas qualidades, as diversas potencialidades que determinadas circunstâncias físicas aqui na Terra te impõem. Então, são N situações. Então, um dia você vai nascer deficiente para você aprender, passar diversas circunstâncias, ou, por exemplo, para servir de uma missão, dar um exemplo de superação para as outras pessoas. Então, não é as características físicas que definem. Agora, em algumas situações podem ser por expiação mesmo, porque, por exemplo, o Kardec fala, aquele que abusou dos seus servos, né, pode nascer escravo. Então, você vai nascer escravo. Porque você não aprendeu pela teoria, você não aprendeu pela lógica, você não aprendeu vamos dizer, a dialética, você vai aprender, meu filho, na pele. Né? E Leon Denis desenvolveu isso muito bem, no problema do ser, do destino da dor, ele vai falar sobre isso. A necessidade que nós temos de experimentar as diversas circunstâncias, porque a dor ensina. Né? A problemática da dor. Então, onde a gente vê, isso é muito importante falar, né? Onde muitas pessoas veem desgraça, na verdade está ali o quê? A porta da evolução, de um passo evolutivo. Né? Perfeito. Bem, então não temos mais perguntas na noite de hoje. Paulo, suas considerações finais para que depois passemos a palavra para o Eri também, para ele trazendo as considerações finais dele. Eu sempre digo, Arthur, que por mais que tenham falado sobre essa questão do racismo na codificação, toda vez que a gente traz uma pessoa, a gente vê uma visão diferente, porque tem uma ótica diferente e vai levantar um ponto diferente. Por isso que eu falei com você que valeria a pena trazer o Eri aqui, tá? Né? Igual eu já te pedi para você falar um tema aí que você vai preparar, porque eu já falei, mas você vai preparar para falar, porque a visão de outra pessoa é diferente, ele tem um foco diferenciado, então acaba somando o que a gente tem, tá? Tá somando. Então é isso aí. Agradeço a sua presença e parabéns pela sua exposição. Eu particularmente gostei muito, tá? E aí devolvemos a palavra para o Arthur. Eri, então, suas palavras finais na noite de hoje. Bom, eu só posso agradecer a oportunidade, porque é também de aprendizado, né? Eu sou recente na doutrina espírita. A bem da verdade, eu tenho aí pouco mais de uma década, né? Então, tenho aprendido bastante, mudei de opinião sobre muitas coisas, tenho aprendido muito com os amigos, peço sempre a todos eles que me contribuam com correções, com apontamentos que melhor nos direcionem para o entendimento das coisas. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma sede, um desejo instintivo pelo conhecimento, pela verdade. E o meu compromisso é com a verdade. Hoje, eu encontro dentro do Espiritismo a melhor escola da verdade, a melhor escola da evolução. Assim, é impressionante, eu vejo o tanto que essa doutrina acrescentou dentro da minha vida. Então, por isso que eu me declaro espírita. Então, também o espiritismo ele tem a contribuição espiritual, mas ele é feito por homens. Né? O nosso movimento espírita é feito por pessoas falíveis. O próprio Allan Kardec era uma pessoa falível. Errou muito pouco, mas errou algumas coisinhas ali, né? Erros insignificantes, na verdade, de concepções. Alguns deu tempo de corrigir, mas coisa muito besta, coisa, assim, detalhes assim, que não compromete a personalidade dele, não compromete o trabalho dele em nada. Mas eu acho até que foi para servir de exemplo para nós, vermos um Kardec humano também, tanto quanto nós, obviamente muito mais adiantado, muito mais evoluído que eu, mas é humano, que também precisou caminhar, porque tem muita gente que acha que Kardec nasceu pronto e acabado. Não, ele foi desenvolvendo, aprendendo lá no tempo. Então serve de exemplo para nós essa falibilidade de Kardec,
E dentro desse contexto, eu digo, vamos continuar estudando, vamos trocar ideias, num cenário respeitoso, numa dialética construtiva, nós vamos trocando as ideias e vamos aprendendo. Eu também aprendi muito, aprendi aqui com vocês hoje, espero aprender mais, e eu só tenho que agradecer a vocês pela oportunidade de participar desse programa, parabenizá-los pela iniciativa e encorajá-los a continuar com esse belo trabalho. Agradecendo aos nossos mentores espirituais, meu anjo da guarda, a Jesus, nosso amado Jesus, e, claro, o nosso Pai Celestial. Maravilha, Eri. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, né, trazendo considerações sobre esse tema, que inclusive já abordamos outras vezes, mas como bem disse o Paulo, cada um vai trazendo a sua colaboração, a sua visão, e aí a gente vai cada vez mais expandindo a nossa visão. Bem, então agradecemos principalmente, né, a presença de todos. Não fosse aí pelo nosso público, nós nada seríamos, né, porque estaremos falando para ninguém, né, muito pelo contrário, estamos falando para várias pessoas, né, e sempre aqui presentes. E na quarta-feira que vem estaremos de volta em mais um Polêmica Espírita, que ocorre toda quarta-feira às 20h, pontualmente. Então, um abraço a todos, uma boa noite, bom descanso e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.